O Léo Jardim recusou de novo a proposta do Vasco pela quarta vez, é isso, Garoni? E agora, hein? Não é nem ele diretamente, né? A situação do Léo Jardim ele é complicada porque envolve o empresário que ele trocou no ano passado. Então, ele já deu uma entrevista, depois do Vasco Lanús 0-0, ele fala que já deixou muito claro que ele quer permanecer no Vasco, que ele deixou claro para o empresário, para o Vasco, mas precisa chegar no acordo. Léo Jardim tem contrato até o fim do ano, já pode assinar pré-contrato no meio agora da temporada, só que ele tem uma cláusula que se jogar 60% dos jogos no ano, já automaticamente renova por um ano. Não dá para falar ainda quais serão 60%, porque depende até onde o Vasco vai na Sul-Americana, até onde vai de Copa do Brasil, para saber o volume total de jogos para definir os 60%. Mas a tendência é ele bater, está muito perto aí de chegar numa marca que, independente do volume de jogos, ele já vai ter batido 60%. Mas fica essa dúvida em relação ao qual vai ser o futuro do Léo Jardim. Porque hoje o Pedrosa, que era nosso parceiro aqui, trouxe a informação de que a pedida estaria entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Então é complicado, né? Eu quero ficar, mas uma barreira desse tamanho para a realidade hoje financeira do Vasco parece algo muito distante. Tá certo que o Vasco paga esse valor para o Payet, que está saindo, né? Que já não vai permanecer no Vasco, o contrato agora acaba em julho, o Vasco tenta rescindir antes, tem o Coutinho que ainda não definiu seu futuro, também com salário nesse patamar. Mas eu acho que é algo complicado, assim. O Léo Jardim diz que quer ficar, né? E assim, pela fala dele, a forma como o Léo Jardim sempre tratou o Vasco também, me parece que ele quer ficar. Mas eu acho a pedida, se realmente estiver nesse nível, eu acho muito alto para a realidade financeira do Vasco. O discurso dele de que quer ficar não combina com 4 vezes, com 4 recusas de renovação. Obviamente o Vasco não fez 4 propostas no mesmíssimo patamar. Não. Certamente a segunda foi melhor que a primeira, a terceira foi melhor que a segunda e a quarta já chegou num patamar talvez próximo do que o Vasco pretende pagar no máximo. Seria de 800, 900 mil reais, muito próximo de 1 milhão ali, que seria o valor que o Vasco está querendo pagar para ele. E ele está pedindo quanto? 1,5 milhão, entre 1,5 milhão e 2 milhões. Por mês? Por mês. Fora luvas, fora toda a renovação contratual e um contrato até 2030. Então a gente está falando aí de mais de 5 anos de contrato. Quantos anos ele tem, Garoni? Agora tu me pegou. Tá perto de 30, 29, eu acho muito, né? Tá? Eu acho um ótimo goleiro. Acho um ótimo goleiro. Já foi convocado, inclusive. Já né? foi convocado. Já foi com 30 anos. Foi convocado, mas ele tem deficiências, o Léo Jardim. Tem, saída de escanteio. Bola cruzada e tal. E aí, meu amigo, com essa notícia aí, tem outra notícia envolvendo o Léo Jardim também, aí partindo lá do lado do Fluminense, do jornalista Paulo Brito, que é um jornalista conceituado em cobertura do Fluminense. Hoje ele faz um trabalho de freelancer, mas ele diz o seguinte... Neymar no Fluminense? Não? Ele postou hoje no Twitter o seguinte, o Paulo Brito. Mesmo com a renovação de Fábio, o Fluminense observa a situação do Léo Jardim e do Vasco. O goleiro ainda não renovou o contrato com o Vasco e é visto como substituto ideal de Fábio quando o arqueiro do Fluminense se aposentar. O Fábio renovou o contrato até o fim do ano que vem. Que é o mesmo tempo de contrato, caso seja renovado do Léo Jardim. Pois é, então mesmo que o Fluminense de fato esteja interessado, segundo a informação do Paulo Brito, esteja interessado no Léo Jardim, seria pro lugar do Fábio, mas o Fábio ainda tem 1 ano e meio de contrato com o Fluminense. Enfim, o Léo Jardim viria, quando terminasse o contrato dele agora, no fim do ano, para ser reserva do Fluminense 2026. Então, aparentemente seria isso, segundo essa informação do Paulo Brito. Agora tem renovação automática, né? A renovação automática do Léo Jardim vai até o fim de 2026 também. Mas ele renovou? Aconteceu a renovação automática? Se bater 60%, renova automaticamente. Vai renovar automaticamente. Sem o aumento, mesmo que não aconteça. Aí já tem um reajuste financeiro, já receberia... Que não será nesse nível que ele quer. Então a renovação que está sendo discutida é para depois. É para não ter essa automática. Antes de ter essa automática, já ter uma renovação já num valor mais alto. Para estender mais o contrato, para ter um contrato mais longo. Representantes do Flu, isso notícia do Paulo Brito, fizeram contato para entender a situação, mas não houve nenhuma proposta oficial por enquanto. O clube avalia a situação como oportunidade de mercado, mas prefere esperar definição do atleta com o Vasco. Minha opinião... Eu não vejo como oportunidade de mercado. Eu acho que é uma oportunidade de mercado se você considerar a qualidade do Léo Jardim. Seria uma ideia. Oportunidade de mercado é outra coisa. Oportunidade de mercado é quando há um jogador interessante, um jogador de bom potencial que serve para determinado clube e que está num custo interessante. Eu não acho que o Léo Jardim... Talvez por ser um custo baixo de contratação inicial, né? Porque não teria que pagar por ele pensando no fim do luvas, contrato, tem isso né? tudo, isso aí tudo tá em luvas, né? Sim. O cara quando não tem quando ele tá livre de algum clube, não vai ter uma multa rescisória a ser paga, ele geralmente cobra isso dentro das luvas dele. Então não tem, entre aspas. O cara vai pedir um salário estratosférico e vai cobrar um valor alto de luvas também, é como se estivesse pagando por ele para liberar ele do Vasco.
Então, assim, eu acho o jogador bom, acho um bom goleiro, um goleiro muito bom até, muitas vezes, ou quase sempre. Mas eu não acho ele esse gênio. Eu acho um valor muito fora da realidade. Também assim. acho. Tá certo que o futebol brasileiro tem trabalhado com valores fora da realidade. Mas eu tava até falando no meu canal hoje mais cedo sobre isso, porque o torcedor fica. O Léo Jardim é um ídolo da torcida. Ou de parte da torcida, não dá pra falar por todo mundo. Então ele tem um vínculo com o torcedor, ainda mais agora, depois de pegar 3 pênaltis que colocaram o Vasco manteve vivo na Copa do Brasil. Mas não é insubstituível. Acho que esse é o ponto. Então, assim, o Vasco pode até pensar em renovar, o Vasco está tentando renovar, está fazendo proposta, mas se está difícil, o Vasco tem que estar de olho já no mercado, pensando na possibilidade de trazer outro jogador para a posição. O Botafogo, há 2 anos, trouxe o Lucas Perry, que estava no Náutico, se tornou um baita de um goleiro, vendeu para fora e já trouxe o John por um valor mais baixo. Então, assim, o Léo Jardim tem seu valor, eu acho super justo. O Léo Jardim, qualquer outro atleta e qualquer outra pessoa que ele coloque o preço dele, o trabalho dele, ele sabe quanto ele vale, ele vai pedir. Isso todo mundo faz em todo o trabalho. Então ele está no direito dele de pedir quanto for. Assim como o clube está no direito de falar não. E tentar negociar para o valor mais acessível para ele. E você tentar chegar no meio termo. E se não chegar, tudo bem. Tem isso. O jogador não é obrigado a renovar, o clube não é obrigado a renovar contrato, tem que ser bom para todo mundo. E esse é o tipo de decisão, por mais que o torcedor vá sempre pela paixão, vai sempre pelo coração, são decisões tomadas dentro do clube que tem que ser feitas com a cabeça. Você tem que olhar para o campo, mas você tem que olhar para o financeiro também. Eu não vejo o Vasco hoje como viável, não é só questão do Léo Jardim, não. Para mim serve para Payet, serve para Coutinho. O Vasco não pode pagar um salário de 1,5 milhão para nenhum jogador hoje. O Vasco tem que ir bem ao mercado para encontrar jogadores num valor mais baixo. 350, pra caber... 400, 500 mil, 600 no máximo. 600 mil, 700... O Fortaleza que agora está muito mal, mas o Fortaleza até ano passado era um clube que era referência nesse sentido, de pegar jogadores ali que não tem salários tão altos, jogadores disponíveis no mercado e montar boas equipes. Esse ano que está muito mal, mas está na Libertadores, por exemplo. Então o Vasco tem que entender a realidade financeira também do clube. Acho que tem um limite. O Léo Jardim é importante para o clube, tem ligação com a torcida, mas o clube hoje, financeiramente, não é capaz de sustentar um jogador com um custo desse tamanho. Garoni, e ninguém vai pagar o Léo Jardim 1,5 milhão por mês, mais luvas. Nenhum clube no Brasil poderia pagar, tirando Palmeiras e Flamengo. Sim. Talvez o Atlético, que tem um apoiador forte, tem um patrocinador, mas ninguém pagaria. Sim. Eu acho que nem o Flamengo, nem o Palmeiras pagariam esse valor ao Léo Jardim. Acho que o Cássio ganha... O Rossi ganha menos de 600 mil. O Cássio ganha um valor alto no Cruzeiro, mas o Cruzeiro também está praticando valores... Mas não é mais de 1 milhão de reais, não é. O Cássio não está mais valorizado desse jeito. Mas aí ele sai como ídolo do Corinthians ainda. Jogador de futebol, ele dificilmente o salário reduz. A não ser que o cara realmente fique sem mercado na Série A. Mas quando o cara é bom jogador, mas goleiro vale menos, né? Subindo. Goleiro geralmente ganha menos do que atacante, ganha menos do que um cara que é armador. Mas depende do nível do cara ali, né? Olha, eu não sei por quanto o Fábio renovou. O Fábio, quando chegou ao Fluminense, ganhava tipo 200 mil reais. Que ele veio em baixa, né, do Cruzeiro, ia pro América Mineiro. Quando ele chegou, claro que ele se valorizou de lá para cá, claro que ele já teve 2 renovações e acaba de ter uma renovação agora que estende o contrato dele do fim de 25 até o fim de 26. Não sei quanto ele ganha, mas tenho certeza. O contrato com quantos anos? Certeza que é menos de 1 milhão. Absoluta, assim. E deve ser consideravelmente menos. O Léo Jardim já jogou na França e jogou em Portugal, né? Não sei se há o interesse dele em voltar para lá. Aí já muda o cenário de uma possível proposta, você botando ali fazendo a conversão e um salário ali de 500 mil dólares, de 300 mil dólares. Já vai bater o valor mas não de dá euros. Pra competir, mas não dá para competir, né? Então, não sei se ele está querendo aproximar de um valor possível na Europa para fazer o Vasco pagar, mas aí não vai realidades diferentes. E eu acho que mesmo para o Fluminense, vou pedir a opinião também da Raíza, mas só para completar aqui, acho que mesmo para o Fluminense seria um dinheiro mal empregado. Ilan, é um bom reforço o Léo Jardim? Claro que sim, mas a resposta tem que incluir o que eu sempre faço quando respondo esse tipo de pergunta. Incluir um depende. Por quanto? Léo Jardim é um bom goleiro? É ótimo goleiro. Seria um bom reforço? Seria um bom reforço. Mas por quanto? Quanto custa? Esse valor, para mim, não vale. Então, seria um dinheiro, para mim, mal empregado, mal investido, e eu acrescento algo além disso aí. O Fábio tem contrato já agora até o fim do ano que vem, e o Mário Bittencourt, o atual presidente, só tem um mandato até o fim desse ano. Ele vai contratar um goleiro para 2027? É isso? O Mário que sai no fim desse ano, no fim de 2025, vai contratar um goleiro para jogar em 2027? Para mim, não, ainda mais por esse valor, não faz sentido. Raíza. Acho ele um ótimo goleiro, mas na média dos goleiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Acho que os clubes estão bem servidos, inclusive, em relação a goleiros. A maioria deles, né?
E não vejo o Léo Jardim num patamar, ele não tá abaixo, não tá, mas também não tá num patamar acima. Eu acho que tá mais ou menos ali igual que quase todo mundo tem, sabe? Então eu acho que é muito caro, 1,5 milhão pro Léo Jardim. E nem é uma posição que roda tanto, né? Muita grana. Não é uma posição que roda tanto. E 1,5 milhão é muita coisa pro Léo Jardim. Isso o Vasco consegue trazer um bom goleiro, opções aí, um bom tá picotando, goleiro. gente? O Raiz tá picotando um pouquinho o teu áudio, gente. A gente consegue resolver por aqui ou é lá com a Raiz isso aqui? Acho que talvez seja a sua internet, Raiz. Vamos tentar de novo, mas tava picotando o teu áudio. Você acha que ele chega até quantos anos no Fluminense? Cara, ele tem contrato até o fim do ano que vem, né? 46. 46 anos. Eu, assim, sinceramente hoje, eu não tô vendo o Fábio decaindo. Sim. Se tivesse na descendente, falaria, pô, no máximo, fim do ano... Por exemplo, o Ganso tá na descendente. O Cano tá na descendente. Jogadores que renovaram o contrato recentemente. O Fábio eu não tô vendo cair de produção. Ele pode cair a qualquer momento, é óbvio. Goleiro é diferente, goleiro. Claro que pode a qualquer momento. Mas ele tá, assim, estável num nível altíssimo. Eu não sei, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se o Fábio vai parar de jogar no fim do ano que vem, não. Pode ser que não pare. Acho que nem ele sabe, né? Acho que ele vai tomar essa decisão com Me parece que falta um jogo agora para ele ser o jogador com o maior número de jogos na história do futebol mundial. Ele vai bater esse recorde. Não é o maior goleiro, não. O jogador com mais jogos na história do futebol mundial. Ele tá 1 ou 2 jogos pra bater isso aí. Vai bater. Ele começou muito novo, porque goleiro às vezes loucura. demora pra despontar ali com 22, 23 anos. O Fábio com 18 anos já era goleiro lá do União Bandeirante. Ele foi do União Bandeirante pro Cruzeiro base do Vasco. Base do Vasco com 20 anos estava jogando já em 2000. Em 2000. Ele foi campeão brasileiro com o Vasco em 2000. A gente tá em 2025. Agora vem cá, tem gente que tá assistindo a gente que não era nascido. O Fábio já era jogador, campeão brasileiro. Dói. O quê? Perder pra um rival, o Léo Jardim, não? Já perderam o Cano, já perderam o Conca, é mais um, cara. Vitor Boleta. Que loucura, meu irmão. Não, mas incomoda, não incomoda. Como é que é o nome da filial? Não, fala a verdade. É o melhor jogador do teu time, cara. O Léo Jardim? Não, o Verratti é muito mais decisivo. O Verratti incomodaria. O Verratti tá querendo ir pra lá também, cara. Mas a situação do Léo Jardim... vaga. O Fluminense monitorou o Verratti também. É o Flu Castilha, cara. O Vasco virou o Flu Castilha. O CT é do lado, o cara pula o muro, já sai no CT do Fluminense. Fala, Raíza, tenta agora, vamos lá. Não, acho que era aquilo, Ilan. Eu não vejo o Jardim acima dos goleiros que a gente tem na maioria dos clubes por aqui para receber um salário de 1,5 milhão. É muita coisa. 1,5 milhão é muita coisa para um goleiro. Acho que o Vasco, por exemplo, eu vi alguns torcedores falando, mas pagava quase isso pro Payet, não sei o quê. Mas é um meia. E é outro erro. No Payet era um erro. Se o Vasco vai ao mercado e pega esse dinheiro que pagava o Payet e traz um jogador que vai jogar a maioria dos jogos e vai ajudar a resolver, beleza, maravilha. Mas esse não é o padrão em relação ao goleiro. O Cássio, por exemplo, que foi pro Cruzeiro, ganhando muito, ele ganha mais ou menos ali 700 mil no Cruzeiro, tá? E ele foi ganhando uma grana boa. O Papa falou do Rossi. O Rossi no Flamengo quer renovar o contrato, obviamente que vai receber uma valorização salarial, mas hoje ganha... cerca de 550 mil, mais ou menos esse o salário do Rossi. Então, assim, lógico. Então, desculpa, hoje o Léo Jardim é melhor que o Rossi? Não é melhor que o Rossi. O Rossi tá numa grande fase, inclusive, tá? Então, eu acho que é muita grana, não pagaria, e aí eu acho difícil que outro clube no Brasil pagar, a não sei que, por exemplo, ele não tá querendo renovar e tá querendo ir para outro clube que tem outro projeto, né, um projeto que dispute títulos de fato, onde ele possa conquistar taças e etc. E isso aí seja mais ou menos uma desculpa para não renovar com o Vasco.